Gente, isso é um cara casado. Se controla. Gente, não dá pra acreditar, né? Não dá pra acreditar. Imagina que o teu namorado, o teu marido, tá em um reality show e aí ele tenta beijar outra mulher à força e as justificativas dele pra isso é que ele fala que, é porque eu tava com vontade. Sim, isso aconteceu. E como se não bastasse, o cara ainda se justifica depois, falando, mas é porque ela era muito parecida com você. Imagina se isso acontecesse com vocês. Pois é, gente, foi exatamente isso que aconteceu no BBB. Essa é a polêmica que tá rolando. Eu nem assisto BBB, mas eu acabei vendo essa fofoca por aí e eu me senti na obrigação de trazer esse tema aqui pra vocês. Porque esse tipo de homem é muito mais comum do que a gente pensa. Eu quero falar aqui um pouco com vocês sobre como que você pode reconhecer esse tipo de homem desde o começo, o que você pode fazer pra evitar se relacionar com esse tipo de cara e quais que são os aprendizados que a gente consegue tirar de toda essa situação que aconteceu no BBB se você é uma mulher que quer construir um relacionamento de valor. E também vou contextualizar melhor toda essa fofoca aqui pra vocês, porque quando eu vi o vídeo, gente, eu fiquei assim, não é possível, eu só acredito vendo. E aí eu vi e eu falei, não acredito, não é possível que um cara chegou nesse nível. Mas enfim. Oi, amigas, meu nome é Giovanna Jung, sou casada, tenho 23 anos e tô esperando a minha primeira filha. E nesse canal a gente fala sobre como construir um relacionamento de valor. Mas vamos lá, direto pra fofoca. Eu vou trazer o vídeo aqui pra vocês verem e entenderem exatamente o que aconteceu pra quem não tá entendendo nada sobre o que eu tô falando. Não, tem. Uai, tem Babyliss super grosso aqui. Do nada, ele entrou no lugar atrás da mulher. Falar que não tinha. Deixa eu ver se tá bom esse Babyliss. Que isso? E esse é o momento que ele tenta beijar ela. Que isso? Nada, achei que você tava querendo dizer alguma coisa. Lógico que não, você tá louco. Desculpa, então. Gente, isso é um cara casado. Pedro, se controla. Se controla, calma, pra você não meter os pés pela mão, você não se prejudicar. Sim. O que você queria fazer? Queria fazer o que eu tava com vontade de fazer. Gente, não dá pra acreditar, né? Não dá pra acreditar. Ele simplesmente vira e fala, queria fazer o que eu tava com vontade de fazer. E depois tem um outro vídeo também que ele tenta se justificar do porquê que ele fez isso, falando que ele fez porque a mulher é parecida com a esposa dele. Inacreditável. Mas vamos lá, quero trazer alguns pontos aqui pra vocês. Primeiro ponto, a pior coisa que você pode fazer dentro de um relacionamento é, se você é uma pessoa comprometida, você ou seu namorado, seu marido, se colocar em ambientes que não agregam ao casal. O que seriam esses ambientes? Seria, por exemplo, baladas, bares, festinhas, todos esses ambientes em que você tá cercado de pessoas que muito provavelmente vão ter segundas intenções. E nesse caso, o ambiente nada propício para um casal é o BBB. Então, o primeiro ponto que eu quero levantar aqui com vocês é uma pessoa casada, uma pessoa que tá namorando, que realmente leva a sério o seu relacionamento, ela não entraria nesse reality show. Assim como uma pessoa que leva a sério o seu relacionamento não se colocaria em ambientes que não agregam ao casal, como, por exemplo, ficar indo sozinho pra balada, pra festinha. Porque, querendo ou não, são ambientes que naturalmente tendem a corromper o caráter da pessoa, mesmo que seja uma pessoa de ótimo caráter, uma pessoa super fiel, uma pessoa legal. São ambientes em que as pessoas em volta de você não são pessoas que vão agregar pro seu relacionamento, muito pelo contrário. Então, o que eu tô querendo dizer? Quando você se envolve com esse tipo de homem, que nem esse tal de Pedro, que inclusive eu acho que ele até já saiu do BBB, quando você se envolve com esse tipo de cara, não é o ambiente que vai fazer com que ele seja uma pessoa infiel, não é isso. Ele naturalmente já é uma pessoa que tem tendência a ser infiel, ele já demonstra algumas atitudes desde o início do relacionamento que demonstram um pouco do caráter dele, que poderia nos trazer pistas de que ele vai ser um cara infiel. Mas um grande problema é quando você coloca esse tipo de homem em um ambiente que já é propício a isso. E não só isso, qualquer tipo de homem, qualquer tipo de pessoa. Se você coloca qualquer tipo de pessoa nesse tipo de ambiente que é propício a isso, que é um ambiente que naturalmente as pessoas já estão se olhando, se avaliando, é um ambiente de festa, bebida, isso só tende a ser pior ainda para um casal. Então, enfim, eu não acho que é o ambiente que molda a pessoa, eu não acho que é o ambiente que faz a pessoa ser infiel, mas existem situações que não tem o porquê você se colocar naquela situação, não tem porquê você fazer a pessoa que tá com você passar por aquela situação também. E esse Pedro é só um reflexo do que a grande maioria dos homens que não tem valores, caráter, família como centro, Deus muito bem estabelecido na vida, faria se tivesse em um ambiente propício a essas atitudes. Outro ponto que eu quero trazer aqui pra vocês foi sobre essa frase que ele falou, de que, eu só fiz o que eu tava com vontade. Gente, um
homem que usa essa frase pra justificar alguma atitude errada, no caso, uma traição, ou no caso, um assédio com a mulher, é o tipo de cara que ele é vitimista desde o começo, e a gente consegue perceber isso em algumas pequenas atitudes da vida. E não só vitimista, é aquele tipo de cara que cede a todo tipo de prazer o tempo inteiro, sem medir quais são as consequências daquilo. Então, se logo no início de um relacionamento você está conhecendo um cara, você vê que é um cara muito impulsivo, ele não mede as consequências do que ele faz. Muitas vezes ele fala uma coisa pra você, fala alguma coisa que é totalmente desagradável, e logo depois ele fala, ai, desculpa, falei no impulso. Ou então é um cara que tá sempre se desculpando com você. É um cara que, por exemplo, coisa besta, sabe? Tipo, sempre te promete alguma coisa e nunca cumpre. Vocês combinam algo, ele não faz. São pistas que esse tipo de cara vai dando que você consegue ver que é um cara impulsivo. E eu acho que pra nós mulheres, quando a gente tá se relacionando com um cara e esse é um cara impulsivo que cede às suas próprias vontades, cede às próprias vontades da carne o tempo inteiro, não tem como um relacionamento desse dar certo. Sem contar que muitas vezes esse tipo de cara, ele vai ter uma das características que realmente não me atraem, eu acho que não atrai também qualquer mulher de valor, que é ser um cara extremamente preguiçoso. Em que, por exemplo, imagina uma situação que você mora com um cara que é assim, vocês têm que se ajudar na casa, né? No caso, se vocês moram juntos, vocês são um time, vocês têm que se ajudar. E aí, esse é o cara em que vocês têm divisões de tarefa, ele não vai fazer a parte dele, então, por exemplo, ele tinha a obrigação de lavar a louça, não vai fazer, porque ele vai falar, ah, eu não fiz porque eu não estava com vontade. Então você vê que, assim, a partir de pequenas atitudes do dia a dia, você consegue ver que esse cara que chegou nesse nível de virar pra mulher e falar, ah, eu tentei te beijar mesmo sendo casado, simplesmente porque eu estava com vontade, é com certeza uma pessoa que já vinha mostrando essas pequenas atitudes pra esposa dele. Então, enfim, isso é uma coisa que eu com certeza ficaria muito, muito, muito atenta se eu estivesse começando a me envolver com o cara agora. Outro ponto que eu quero trazer pra vocês aqui é a desculpa que ele usou depois pra justificar a atitude dele. Ele virou e falou que só fez isso porque a tal mulher parecia muito com a esposa dele. Isso é um clássico sinal do tipo de cara que é vitimista e que tenta se justificar por absolutamente tudo. Então é aquele tipo de cara egocêntrico, aquele cara que não consegue assumir culpa por nada, aquele cara que sempre tenta terceirizar a culpa pra você. E isso são coisas também que você consegue perceber desde o início do relacionamento. Então vamos supor, você tá em algum lugar com esse cara e aí ele vai e esquece, sei lá, a chave do carro no lugar. E ao invés dele assumir a culpa e falar, nossa, realmente vacilei, tava com a cabeça em outro lugar e esqueci, vamos voltar lá, vamos procurar, me ajuda? Não. É o tipo de cara que muito provavelmente vai tentar te culpar pela situação, falar algo do tipo, nossa, mas você não prestou atenção, ou nossa, a chave não tava com você, sabe? Muitas vezes é um cara que também é muito manipulador. E além disso, também tem a questão de querer ser muito vitimista. Então é o tipo de cara que vocês vão começar alguma briga, vai estar acontecendo algum problema no relacionamento de vocês, e ao invés dele querer sentar pra vocês conseguirem discutir, conversar, a melhor forma de vocês conseguirem resolver isso, não. Muitas vezes é o tipo de cara que vai colocar a culpa pra cima de você, se vitimizar na situação, ou então terceirizar a culpa pra outra pessoa que não tem nada a ver. Como, por exemplo, foi o que ele fez. Ele falou que fez isso porque a mulher era muito parecida com a esposa dele. Como se isso fosse aliviar o fato da traição. Então, enfim, pra finalizar esse vídeo, eu vou trazer algumas dicas do que eu faria para evitar de me envolver com esse tipo de homem. Primeiro, eu prestaria muita atenção se lá no começo, quando você ainda tá saindo com esse cara, se ele fala quais são os sonhos da vida dele. Será que o sonho da vida dele é construir uma família? Será que ele quer ter filhos? Será que ele fala de Deus? Será que ele fala sobre os propósitos, os valores dele? Ou será que ele é um cara que o sonho da vida dele é ter uma Porsche, ter um carro, sei lá, ser bem sucedido financeiramente e só? Não fala nada sobre família, não demonstra ser um cara que tem valores, responsabilidades, propósito, uma pessoa que realmente tem um motivo maior, sabe, pra realmente ter um caráter muito firme. Se você vê que esse é um cara que é assim, fica aí um sinal alerta pra você, porque na hora desse tipo de cara querer ceder pros próprios impulsos carnais, é muito, muito, muito mais fácil que seja justamente esse tipo de cara que não tem valores e propósitos bem estabelecidos, diferentemente do outro tipo de cara que tem sonhos, o sonho de construir uma família, o sonho de ter filhos. Esse outro tipo de cara muito, muito, muito dificilmente faria isso com você. Outra coisa, qual que é o passado desse cara? Muita gente acha que essa história de passado não importa, mas importa sim.
Qual que é o passado desse cara? Você sabe se ele já traiu alguma ex-namorada? Eu, particularmente, não sei você, mas eu, particularmente, não me envolveria com um cara que eu sei que ele já traiu alguma ex-namorada. Eu não me sentiria nem um pouco segura, nem um pouco confortável pra me envolver com esse tipo de cara. Ah, mas as pessoas mudam. Tudo bem, podem mudar, mas eu não me arriscaria de ser a pessoa que vai tentar consertar esse cara. Vocês entendem? Outra coisa, eu veria se não é um cara muito impulsivo, que simplesmente vai lá e faz o que tá com vontade. É um pouquinho daquilo que eu falei pra vocês. Outra coisa, eu veria se é um cara que desde o início me traz segurança. Será que esse é um cara que, quando eu tô do lado dele, eu sei que ele vai tomar as melhores decisões possíveis? Ou será que é um cara que eu sinto que, quando eu tô do lado dele, eu sou a pessoa que tem que tomar todas as decisões e que, se eu deixar alguma coisa na mão dele, aquilo não vai dar certo? Esse é outro tipo de cara que eu, com certeza, tomaria muito cuidado pra não me envolver. Enfim, gente, essas foram as dicas que eu quis passar pra vocês, trazendo essa super fofoca desse absurdo que aconteceu. Espero que esse vídeo tenha agregado pra você, espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. E se você gosta desse conteúdo sobre como se tornar cada vez mais uma mulher de valor, sugiro que você siga esse perfil, porque eu trago vários vídeos sobre isso. Beijos!